Sabe quando uma série de TV parece real até demais? Tão real que chega a assustar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no universo dos crimes cibernéticos, mas de um jeito diferente. Vamos usar uma história de ficção para entender como a vida online pode, de repente, ter consequências bem trágicas no mundo real. E a pergunta que guia toda a nossa conversa é essa: o que realmente leva um adolescente a cruzar uma linha tão perigosa? A resposta, olha, não é nada simples. E cada vez mais a gente percebe que ela começa a ser escrita ali por trás de uma tela de celular ou de computador. Para tentar desvendar esse caminho complexo, a gente vai usar a série Adolescência como se fosse o nosso mapa. A série mostra, de um jeito bem impactante, como a vida online, o isolamento e as pressões sociais podem se transformar numa combinação, bem, explosiva. Então, vamos começar. Pense na série Adolescência não só como entretenimento, mas como um espelho. Um espelho que mostra as achaduras e os perigos do nosso mundo que está cada vez mais digital, mais conectado. O personagem central da trama é Jamie Miller, um menino de 13 anos. E o que levou ele até o limite? Bom, aqui a gente vê a tempestade perfeita. Pressão da família, se sentir sozinho, a influência pesada das redes sociais, bullying, misoginia e, talvez o mais grave de tudo, a total falta de orientação. E o ponto-chave é exatamente este. A série revela adolescentes que estão, ao mesmo tempo, conectados, porém desamparados. Eles têm o mundo na palma da mão, mas, na prática, estão navegando sozinhos num oceano de informações sem nenhuma bússola. Ok, agora vamos fazer um movimento. Sair um pouco da ficção para mergulhar na realidade. Quais são os crimes cibernéticos que a série escancara e que, infelizmente, acontecem todos os dias por aí? O primeiro, e talvez o mais conhecido, é o cyberbullying. O Jamie sofre humilhações online o tempo todo. E é fundamental entender, isso não é brincadeira de criança. É um ataque direto que destrói a autoestima e pode ser o gatilho para uma espiral de ódio muito perigosa. Sozinho, buscando algum tipo de aceitação, o Jamie cai no que se chama de manosfera. São comunidades online que pregam ódio, principalmente contra mulheres. Esse é um exemplo clássico de radicalização digital. Jovens que estão vulneráveis acabam encontrando um falso sentimento de pertencimento nessas ideias de ódio. E aí o que era discurso online vira violência no mundo real. Agora, olha só que interessante essa organização. Basicamente, a gente pode dividir os crimes em 3 tipos. Os próprios, que só existem no mundo digital, tipo invadir um sistema. Os mistos, que são crimes que já existiam, mas que a internet turbinou, como o estelionato. E os comuns, como calúnia e difamação, que só usam a internet como um novo palco. Isso ajuda a gente a entender melhor o tamanho do problema. Certo. Diante de tudo isso, como a lei reage? Vamos dar uma olhada em como o Brasil tem tentado construir uma espécie de escudo legal para se proteger dessas novas ameaças digitais. Essa linha do tempo mostra uma coisa bem clara. A lei não está parada, ela está correndo atrás. Desde 2012, com a Lei Carolina Diagman, passando pelo Marco Civil da Internet em 2014 e chegando na LGPD em 2018, a gente vê uma evolução, uma tentativa de acompanhar a velocidade do mundo digital. E o mais legal é que essas leis trabalham juntas, elas se completam. Uma pune quem invade seu celular, seu computador, a outra cria as regras do jogo, definindo direitos e deveres na internet, e a mais recente foca em proteger nossos dados pessoais. Juntas, elas formam nosso sistema de defesa online. Então, o ponto crucial é este aqui. Essas leis não são só sobre coisas da internet. Elas existem porque, como a gente viu no caso do Jamie, o ciberespaço muitas vezes é o ponto de partida para a violência no mundo físico. A fronteira entre esses dois mundos está cada vez mais borrada. Mas vamos ser sinceros, a lei, na maioria das vezes, age depois que o problema já aconteceu. A verdadeira segurança, então, está na prevenção. E como a gente pode agir antes? Bom, a resposta vai muito além do governo. Ela começa dentro de casa, na escola, começa com a gente. A prevenção se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro é a escola, que precisa ensinar o que é ser um cidadão no mundo digital. O segundo é a família, que é o nosso primeiro porto seguro. E o terceiro é a própria tecnologia, que também tem ferramentas que podem ajudar a proteger. E esses 2 pilares, família e escola, precisam jogar no mesmo time. Em casa, a chave é diálogo aberto, regras claras e, principalmente, dar o exemplo. Já na escola, o foco é em educação midiática e ensinar sobre ética digital, sobre a importância da privacidade. Um fortalece o outro. E tudo isso nos leva para a grande conclusão. A questão não é só sobre ter leis melhores ou ferramentas mais seguras.
É sobre a nossa responsabilidade coletiva. É sobre repensar o jeito que a gente convive nesse novo espaço público que é a internet. E essa frase final amarra tudo de um jeito perfeito. Punir é uma parte da resposta, claro, mas a proteção de verdade, aquela que evita que a tragédia aconteça, ela vem da educação digital, da conversa em família e de um comportamento mais ético de todo mundo nas redes. No fim das contas, a lição que fica é bem direta. A tecnologia não é a vilã da história. Ela é só uma ferramenta. A grande questão, que a história do Jamie nos força a encarar, é como nós, como sociedade, escolhemos usar essa ferramenta. E, para fechar, fica no ar essa reflexão que é talvez o maior desafio do nosso tempo. Onde é que termina a liberdade de expressão e onde começa o discurso de ódio? Definir essa fronteira não é uma tarefa só para a lei. É uma responsabilidade de todos nós, todos os dias. Obrigado pela companhia